Estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia dado uma parada no estudo de Efésios para que eu pudesse terminar o estudo de Apocalipse. Agora já terminei Apocalipse já com 90 áudios, então eu posso voltar para Efésios, porque aí a gente terminar Efésios, se Deus assim nos der essa graça e essa condição. Como eu estou voltando e eu tive algum tempo só no estudo de Apocalipse para poder acabar e terminar aquele estudo, pode ser que eu seja um pouco redundante nesse áudio até eu pegar de novo o ritmo, porque eu não tenho o último áudio que eu fiz, eu já enviei o último áudio, e eu tenho dito, eu não administro o canal, então, e eu nem consulto o canal, eu só faço os áudios. Então, eu não tenho o último áudio aqui, pode ser que esse áudio eu repita alguma coisa do áudio anterior, porque eu ainda estou um pouco perdido, mas eu vou tentar dar sequência. Eu sei que eu parei no versículo 29 do capítulo 4. Eu acredito que eu esteja nesse ponto. E eu falava sobre o verso 28, que fala sobre repartir o que tiver, com o que tiver necessidade. E sempre é bom lembrar essas coisas. Tem que haver critérios para se compartilhar, e Paulo ele é muito claro, e nós fizemos a leitura, eu tenho certeza, de 2 Coríntios 8 e 9, e tem coisas que são bastante básicas para a contribuição. Paulo fala em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua com o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, é o que tu propõe no teu coração. O que tu propôs não é o que te impõe, não é o que as pessoas te colocam um goela abaixo que tu tem que fazer, não, é o que tu propõe no teu coração. E é interessante quando tu vê aqui, Paulo ele faz várias colocações, ele diz, olha, nós estamos fazendo as coisas para que haja igualdade. Então, e isso é outro ponto importantíssimo. Isso ele fala no 8,14, ele diz, mas para a igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então, Paulo também ele coloca, não adianta tu entregar e tu está passando necessidade para que outros tenham, não. Paulo diz, olha, tem que, conforme tu propõe no teu coração, contribuir, ajudar. E o outro princípio básico é que haja igualdade, tu não pode tirar e tu ficar passando necessidade para que o outro tenha abundância. Não, é dentro da tua possibilidade, dentro do que tu tem, e também não é para te ficar ter sobra, tu tá botando fora, enquanto tu tá vendo e passando para pessoas no nosso meio. Aqui Paulo está falando a respeito dos domésticos da fé, estando passando necessidade, e tu tendo e te fechando. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Se tu tem condição de ajudar, não te encolhe. Não te encolhe. Se tu pode fazer, não te encolhe, ajuda. Se tu está vendo que tem uma necessidade, te dispõe, serve. Nós somos membros uns dos outros, nós temos que querer para o nosso próximo o que nós queremos para nós. E isso é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se tu tem, tu quer que ele tenha, e se ele não tem, tu tem sobrando, tu tem para mais tu ajudar, mas tem que haver igualdade. Aí não é tu ficar na necessidade e o outro receber, ter mais do que tu. E também não é tu estar sobrando e ter sobrando e o outro tá na dificuldade. Então são essas coisas, são coisas básicas, e a gente vê muitos princípios, e a palavra de Deus nos chama
a fazer sempre o bem. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, a prioridade é os irmãos em Cristo, esse é o principalmente. Mas a gente tem que fazer o bem a todos, a todas as pessoas que estão próximas de nós, aquelas pessoas que Deus coloca no nosso entorno. O nosso próximo é aquele que está próximo de nós, não tem outra palavra, o próximo é aquele que está próximo. Muitas vezes a gente ajuda alguém que está longe, amém, graças a Deus se a gente pode. Mas a gente tem que ver no nosso entorno também não existe necessidade. E a gente não pode cansar de fazer o bem, muitas vezes a gente se cansa. A gente faz as coisas e a gente começa a se desgostar. E aí existe um problema, porque muitas vezes nós queremos um reconhecimento. E aí esse é o perigo. A gente está sempre ajudando, ajudando e nunca reconhece. Aí a gente está ajudando com o objetivo, com a motivação errada. Nós temos que fazer por Cristo. E nós temos que fazer em Cristo as coisas. E fazer na direção de Deus. Então, muitas vezes a gente se cansa de fazer o bem, porque a gente quer ceifar alguma coisa das pessoas, a gente quer o reconhecimento público. Quem sabe foi esse o pecado de Ananias e Safira, em Atos. Eles fizeram a venda de uma propriedade, retiveram uma parte e outra parte entregaram como se tivessem entregado tudo. Tu vai achar isso no capítulo 5 do livro de Atos. E mentiram ao Espírito Santo de Deus. Eles disseram, não, estamos entregando tudo. Quem sabe eles estavam querendo um reconhecimento. E eles terminaram os dois mortos, o marido e a mulher. Então, nós temos que fazer as coisas não por vanglória. Isso está em Filipenses, me parece. Eu vou pegar aqui. Nada façais por contenda ou vanglória, Filipenses 2:3. Então tu não pode fazer por contenda, por confusão, buscando confusão, e nem por vanglória, buscando que tu apareça. Faça as coisas por humildade, considerando os outros superiores a ti mesmo. Então não é por vanglória. E aí são princípios, e tem muitos princípios, nós não vamos entrar, porque a gente podia fazer mais nos áudios. A necessidade de ajudar é a necessidade de ajudar. A gente não pode se encolher nunca diante de pessoas que têm necessidade na igreja e no nosso entorno, na nossa vizinhança. Eu acredito que nós, no cristianismo, nesse ponto nós perdemos muito. E a igreja primitiva tinha muito auxílio. Eu vejo que tinham pessoas que eram ajudadas, principalmente pessoas idosas, pessoas que eram viúvas, que não tinham sustento, a igreja ajudava. Paulo dá uns critérios para ajudar. Diz que muitos hospitais que foram criados em muitos lugares foi originário dos cristãos, do empenho e da motivação deles de ajudar a sua comunidade. Então isso é importante. Eu escutava sobre um conselheiro nos Estados Unidos e ele fazia consultoria, ele aconselhava em colocar pessoas em certas posições de trabalho. E ele tinha muito êxito e ele foi interrogado como que ele conseguia colocar as pessoas nessa consultoria dele, como que ele conseguia colocar as pessoas e conhecer as pessoas, que as pessoas iam produzir. E aí ele dizia, olha, tu quer conhecer uma pessoa, não dá responsabilidade. Porque se tu der responsabilidade, ele cumpre. Tu tem que dar privilégios para a pessoa. Dá bastante privilégios. Uma pessoa de boa índole, de caráter, de uma boa disposição, ela vai usar os seus privilégios em favor de todos, em favor da comunidade, em favor daqueles que o cercam. Uma pessoa
que não tenha uma boa índole, que não tenha uma boa visão, que não seja de um bom caráter, ele vai se utilizar dos seus privilégios de uma forma egoísta. Então, é dessa forma que tu conhece. Na minha profissão que eu trabalhei, eu era concursado. Você dizia muito, e aí a linguagem da minha profissão, tu quer conhecer um homem, dá poder para ele. Muitas vezes ele está ali que nem um coitado, um pobrezinho, um próximo. Ninguém dá, agora tu dá poder para ele, tu dá autoridade. Aí tu conhece quem ele é realmente. Se ele vai usar a autoridade para oprimir, para apertar, ou se ele vai usar a autoridade dele para melhorar as coisas. Então, na minha profissão, você dizia, ó, tu quer conhecer, dá poder. Dá poder para as pessoas. E aí tu vai conhecer o que existe dentro, no interior das pessoas. E aí nós vamos para o verso 29. O verso 29 ele traz coisas bastante interessantes aqui, porque nós passamos para algo tremendo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu espero não estar repetindo o áudio. E pode ser que apareça um áudio que eu já tenha falado sobre isso, eu espero que não. Mas não custa, porque muitas vezes eu escuto os áudios de novo e eu vejo um pequeno erro, eu vejo uma citação que eu fiz errado, eu quero corrigir. Mas eu tenho medo, muitas vezes é só na obrigação que eu faço um áudio de novo. Eu escuto, ou eu procuro corrigir no próximo áudio que eu disse errado, mas quando eu faço um outro áudio, eu mudo todo o áudio, eu não consigo fazer um áudio igual, porque aí eu começo a falar e me ocorre outras coisas e outros versículos, e aí eu mudo tudo aquilo que eu tinha colocado. Então, quando o áudio fica bom e tem algum erro, eu prefiro corrigir o erro no próximo áudio do que refazer o áudio, porque geralmente quando eu refaço eu não tenho a noção e aí eu mudo todo o áudio. Então o que espero que eu não esteja fazendo um áudio em cima do outro, espero que não. Eu espero que não, porque hoje eu não tenho a condição de saber em que áudio eu parei, mas nós vamos começar daqui. E se for, eu tenho certeza que eu vou colocar outras coisas que eu não coloquei. Se eu já comentei esse verso 29 em alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou falar outras coisas, porque eu não tenho nem noção do que nós falamos no outro. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que é uma palavra que não seja agradável, é uma coisa obscena. Eu tenho na minha Bíblia torpeza como obscenidade, então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Deus nos deu 32 guardas na nossa boca, da nossa língua, e 2 lábios, 2 portas de carne e 32 guardas para que a nossa língua não saia. E é engraçado, nós temos 2 ouvidos e não tem guarda nenhum, estão abertos para ouvir. Mas a língua, ela tem 32 guardas, pode ser se tu disse, eu não tenho, quem sabe tu diz, eu não tenho mais 32 guardas, já me falta alguns. Eu também, me falta um guarda aqui já, que caiu, que são 32 dentes, o homem tem 32 dentes, aí quem sabe tu não tem os 32, ou quem sabe tu teve que botar uma prótese para reforçar a guarda, mas a língua sai igual, mesmo tu fechando os lábios, a língua, por um pouco de tempo que ela sai, ela já fomenta o terror, por pouca coisa que tu fale. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, e ele vai dizer, tem que ser coisas que promovam a edificação, tem que ser coisas boas, e para que aqueles que ouçam possam dizer, poxa, que palavra eu precisava ouvir, que palavra boa tu me falou. Então nós temos que ter cuidado, e Tiago, ele é quem sabe dos livros da Bíblia, fora
Provérbios, que Provérbios fala muito sobre a língua. Em Provérbios, se tu pegar Provérbios, ele fala demais sobre a língua. Mas Tiago, ele ataca profundamente e ele faz quase que um tratado sobre a língua no capítulo 3. E ele explica, no verso 2 diz assim: todos nós tropeçamos em muita coisa, mas se alguém não tropeça na palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. E ele vai falando que nós temos que ser, no capítulo 1, no verso 19, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então ele disse: olha, nós temos que ser pronto para ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos, então tem que ouvir 2 vezes para cada palavra que tu ouvir. Falar, tu tem que escutar 2 vezes, no mínimo. Mas nós falamos 10 e escutamos 1. Então todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer ouvir. E muitas vezes diz a Bíblia que no muito falar não falta pecado. Também Provérbios que é quando até o tolo, uma pessoa sem sabedoria nenhuma, ele se cala, ele fecha a boca. Eu vou pegar aqui, ele é tido por sábio. Então, até uma pessoa sem nenhuma sabedoria, ele fechou a boca. Opa, esse aí parece que é uma pessoa que tem entendimento. Então é isso que Provérbios fala muito sobre a língua, sobre a boca. Tu pega no capítulo 17 de Provérbios, no verso 28, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra seus lábios é tido por entendido. Então, quando tu te cala, tu vai ser reputado por sábio. A maior sabedoria do homem é ficar calado. Muitas vezes é melhor Deus responder por nós do que nós respondermos. Eu sei que existem momentos que são impossíveis, porque as pessoas nos cobram a posição e nos cobram, e a situação nos exige, e se dá uma pressão para que tu venha falar qualquer coisa, eu sei, e se tu não fala, tu está errado. Mas se tu puder te calar e deixar que Deus responda por ti, é melhor. Agora eu sei situações que tu tá acuado e que a pessoa está te colocando uma pressão, te cobrando uma posição, e aí tu vai ser obrigado a falar. E essa condição que nós temos de falar, quem sabe a gente tem o costume de fazer exames do coração, né? Aí quando tu vai no cardiologista, tu faz um certo exame, faz um eletro para ver como é que está o teu coração. E aí tu vai ver a condição do teu coração. Agora, muitas vezes, a gente vai ver a condição do nosso coração por aquilo que a gente fala, por aquilo que sai da nossa boca. Então, quem sabe seja uma forma de eletro que a gente está fazendo. Porque o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu vou encontrar aqui, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós vamos entender o que está no nosso coração na hora que a gente examinar aquilo que a gente está falando, aquilo que está corriqueiro nos nossos lábios. E quando a gente começa a analisar o que nós falamos, nós vamos ter uma real condição do nosso coração. E uma coisa que é importante
Eu vou pegar essa parte, quando Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Mas Jesus disse que o que sai é o que contamina. Quem sabe a gente não tenha essa ideia, mas Jesus disse assim, ó, em Mateus 15:16, o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque o coração procede dos maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. É o homem. Então Jesus está falando pelo que sai da tua boca. E aí nós temos que ter cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca, porque isso é o que contamina o homem. O que nós estamos falando. Vamos fazer a leitura de Mateus 12, 34. Jesus diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, é o que Jesus está dizendo, o que tem em abundância, a boca está falando do que o teu coração está cheio. Então, nós podemos fazer um eletro espiritual do coração pelo que tu está falando. Tu começa a cuidar do que tu fala durante o dia. Quem sabe tu anote o que tu está falando e conversando. E aí tu vai ver o teu estado, o estado do teu coração. Então, a Bíblia nos traz esse ensinamento, que a gente tenha cuidado, não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E aí nós temos também, eu acredito em Colossenses, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, acho que é Colossenses, aqui, 4:6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, uma palavra agradável vem entrar em associação com o que Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso. Coisas que não sejam obscenas. Muitas vezes até a gente tem que ter cuidado com piadas obscenas, piadas com duplo sentido, conversas referentes a certas pessoas. Muita gente entra, alguém vem trazer um assunto e começa a falar mal, e a gente se deixa enganar e começa a falar também. Muitas vezes aquela pessoa está sendo um instrumento só para colher coisas de nós. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente conversa, fazer um estudo da nossa conversa. Não saia a palavra, sejam palavras agradáveis, palavras boas, não palavras tortas. E tem que promover edificação. E tem que ser uma coisa que dê graça àqueles que ouvem, sejam de alguma forma abençoados. E de graça as pessoas não merecem, mas tu fala algo que venha promover edificação. E aí pedir para Deus sabedoria para falar. Tem que ter graça. E tem que ter cuidado. Eu sei que o assunto da língua é um assunto terrível. Cuidado, a nossa língua é mortal. Dificilmente a gente se arrepende de ficar calado, embora que às vezes a gente tem, poxa, eu tinha que ter falado, a gente fica, mas na maioria das vezes nós agonizamos em sofrimento por algo que nós falamos. Eu penso, nós não podemos ser omissos, e nós temos que tomar uma posição, mas nós temos que ter cuidado da maneira como nós colocamos a nossa posição. Tem que ter sabedoria para falar e pedir graça para Deus, aí tem que ser com graça. Eu passei na minha vida toda vendo e convivendo com pessoas que acham que podem dizer qualquer coisa, porque eu digo a verdade, e eu chego, eu falo, porque eu não fico quieto. Porque se tem que falar, eu falo, sim, mas são pessoas mal educadas, são pessoas sem sabedoria, que não falam coisas boas. Eu sei que muitas vezes nós temos que falar coisas que não são agradáveis para ninguém ouvir,
mas tem que ser com amor. Tem que ser com amor. O tempero é o amor, é temperado com sal. Não é que tu vai começar a tirar sal no que tu fala, mas sobretudo tem que ter amor pelo que tu fala. A gente conhece quando uma pessoa está fazendo uma crítica destrutiva e quando está fazendo uma crítica em amor, algo que a gente sente que é por amor, que a pessoa não tem prazer naquilo que está fazendo. E às vezes a gente vê que a pessoa quando faz uma crítica ou se levanta para corrigir, mas corrige com prazer de mostrar que é maior, que é o tal, que é grande, que está corrigindo e que não é assim. Até mesmo uma citação bíblica, às vezes se faz com ira. Eu sei, e eu não sou alienado. Às vezes tem pessoas que estão numa soberba, estão numa altivez, e aí tu tem que dar uma pauladinha boa, assim, em amor, para a pessoa se colocar no seu lugar. Mas isso a gente faz com graça, pedindo sabedoria para Deus. E tem que ter graça para falar. Muitas vezes as pessoas têm que ouvir. E eu, na minha profissão, isso aí eu procurei, em Cristo Jesus, nunca ser omisso. Eu sempre falei as coisas. E tinha que ter respeito, porque havia uma hierarquia, havia muito no meu trabalho uma posição do menor do maior, se respeitava isso muito, como nenhuma outra profissão. Mas eu procurei toda a minha vida não ser omisso. Quando eu achava que estava errado, eu procurava falar com sabedoria, mas falar que estava errado as coisas. Então nós temos que ter cuidado com a nossa boca. Por quê? Porque nós vamos entrar depois no verso 30, e aí vai dizer que a gente entristece o Espírito Santo. E quem sabe nessa entristecer do Espírito, que nós vamos entrar no próximo áudio, são as coisas do nosso coração. E aí vai entrar as coisas que a gente abriga no coração, e aí a gente abriga muita coisa ruim, que a gente não leva aos pés de Cristo. E isso faz com que o nosso coração não tenha coisa boa. Às vezes eu faço uma analogia com a nossa casa. Tu não pega, tu limpa a tua casa, tu vê coisas que não são boas, coisas que são ruins na tua casa, coisas que não estão trazendo limpeza para a tua casa, tu não junta tudo e guarda. E guarda num armário, não. As coisas que não vão trazer, não vão exalar um bom perfume na tua casa, que não vão trazer que a tua casa fique num estado de limpeza e de pureza, tu bota num saquinho e aí leva para o lixo, lata para fora. E espiritualmente muitas vezes não, a gente tem coisas no nosso coração que vão cheirar mal, que vão trazer coisas desagradáveis, que vão fazer com que a nossa casa não esteja pura. E a gente guarda. Eu não sei se tu já teve a experiência muitas vezes de guardar uma coisa e quando tu vai ver aquilo ali apodreceu e está cheirando mal. Tem coisas que são coisas ruins que nós temos que botar fora, mas muitas vezes tem até uma coisa boa que tu não conservou bem, que tu não guardou no lugar, e aí quando tu vê aquilo está cheirando mal, era uma coisa boa, mas não houve uma conservação numa posição correta. Isso aí várias experiências. Se tu tiver, pode comprar uma carne excelente no mercado, mas se tu não conservá-la sob refrigeração e tu colocar, expor ela pode apodrecer, aquilo pode feder, pode cheirar muito mal, pode criar bicho. Então até coisas boas a gente tem que saber como conservar no nosso coração de maneira correta, porque uma coisa boa pode exalar também um mau cheiro, e isso aí sair pela nossa boca e afastar as pessoas de nós e ser desagradável ao Espírito Santo de Deus. Então tudo tem que ser saber conservar na nossa vida com sabedoria. Então são coisas assim, aplicativas. Eu me lembro, eu vou colocar um caso aqui para nós encerrar esse áudio. Eu me lembro que
o meu filho, nós compramos uma carne e ele pegou uma carne muito boa, assim, comprou um pedaço muito grande, uma carne. E aí ele assou uma parte e guardou a outra parte. Nós comemos ali na casa dele aquela carne boa, que ele guardou no freezer. E de alguma forma, sem se dar conta, ele foi, não sei se ele foi mexer ou colocar alguma coisa no celular, ele desligou o freezer sem se dar conta. E aí aquela carne ficou sem conservação nenhuma. Um grande pedaço de carne. Quem sabe muito mais do que nós tínhamos comido. E ele não se deu conta que o freezer estava desligado e passou vários dias, o freezer fechado. E aí ele vai abrir e ele disse, olha, não dá para aguentar o fedor. Apodreceu toda a carne e ele teve que botar tudo fora. Não tinha, a carne tinha apodrecido, não tinha se conservado bem, porque estava desligado. E era uma coisa boa, que já é uma coisa ruim tu nem guarda, mas até uma coisa boa no teu coração, tu tem que saber conservar com sabedoria, porque ela pode também virar e estragar na tua vida, e estragar a tua vida. Então, o que o apóstolo Paulo chama aqui é cuidado. E aí nós podíamos entrar em Tiago. Tiago fala muito sobre a língua, e se tu pegar Tiago, quiser fazer mais Provérbios, eu comentava que houve um caso de um pastor, se conta, de um pastor que disse que tinha um membro da igreja dele que era fatal, um membro que vivia na casa de um do outro, falando mal de todo mundo, e o pastor já não aguentava mais aquele membro. E o pastor queria colocar ele na disciplina, e aí chegou um dia a igreja, o pastor fez uma convocação a toda a igreja, e ele disse, olha, vamos fechar as portas e vamos tratar só com a igreja, mas tem um membro aqui que é complicado, ele está indo de casa em casa, fala mal de um, fala mal do outro, fala mal do pastor, fala mal da igreja, e ele não se converte, e aí chega aqui na igreja, ele canta, ele ora, ele faz toda a parte, mas ele sai daqui ou até aqui, ele já está falando mal de todo mundo, esse membro, ele está trazendo muito prejuízo para a nossa igreja. E ele está aí, ele está no nosso meio, falando como fosse cristão, mas ele é um membro que não se converte nunca. E hoje nós vamos desmascarar ele. Aí a igreja esperando. Aí o pastor abriu a Bíblia em Tiago, nesse capítulo que nós lemos. E aí ele fez uma pregação sobre a língua, no capítulo 13. Então a língua é esse membro, que está no nosso meio, que não se converte nunca. E aí se diz que todos os animais da terra se doma e se coloca, mas a língua ela não se doma, ela sempre tem uma saída. E a última palavra, e aí ela dá aquela palavra, arrebenta tudo. Então tem que deixar sob o controle do Espírito Santo, e é de noite. O salmista, ele fala num salmo, para que Deus coloque guarda na boca dele. Porque ele não quer viver falando coisas desagradáveis. Ele quer agradar a Deus, então ele diz, põe um guarda na porta dos meus lábios. Eu preciso desse guarda, esse guarda tem que estar atento dia e noite. Por quê? Porque senão eu vou falar coisas erradas, eu vou pecar, não tem, eu vou cair. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se cuidar, pedir que Deus guarde e vigiar, e orar, e pedir que Deus nos ajude, mas é difícil, aí eu vou dizer para você, é impossível, é só pela obra do Espírito Santo na nossa vida. O Salmo 141, o Salmo de Davi, ele diz assim, verso 3, põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então é uma oração, Davi está orando e clamando, e ele não está pedindo, põe um guarda. Ele está pedindo, põe uma guarda inteira. Coloca um pessoal de prontidão aí, cuidando da minha língua, cuidando a minha boca, cuida a porta dos meus lábios. E esse é o cuidado que nós temos que ter, e é o perigo que nós vivemos no meio cristão. Falar coisas sem sabedoria. Quantas pessoas estão machucadas na igreja
por coisas que se falaram ao vento. E existem pessoas que não têm responsabilidade nenhuma pelo que falam. Falam e depois, não, eu não falei, e aí e deu e pronto. Não, tem que ter graça. E eu sei que muitas vezes a gente fala sem intenção, mas tem pessoas que falam com intenção, que falam por gosto e depois se fazem de louco. Se diz, eu não fiz, não foi a minha intenção, não. E depois quando vê que as coisas apertam, diz, não foi. Eu procuro. Nos áudios eu sei que às vezes a gente é ácido em certos comentários. É muito ácido quando a gente toma uma posição. Eu sei que tu tomar uma posição, tu vai, quando tu toma uma posição e tu defende a tua posição, eu sei que tu vai ter oposição. Mas é procurar tu tomar a tua posição sem atacar as pessoas, deixar que as ideias se batam. E não as pessoas. Eu sei que muitas vezes por tu tomar uma posição, algumas pessoas podem se ofender, mas é tu não ofender as pessoas. É tomar posições, e isso é importante. No próximo áudio, nós vamos entrar sobre entristecer o espírito, e aí entra o falar, e entra as coisas do nosso coração. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa sequência, e agora nós vamos procurar terminar o livro de Efésios, para poder seguir nessa nossa jornada. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, e só por ti que nós podemos guardar nossos lábios, Senhor. Não tem quem não peque pelo que fala, é impossível só se nós fôssemos mudos, mas mesmo assim as nossas atitudes, os nossos sinais iam mostrar e nós íamos pecar, porque a maneira como nós nos comunicamos, Senhor, muitas vezes é de uma forma agressiva, é ácida, é violenta, tentando machucar pessoas, e eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê entendimento. E como o salmista pediu, coloca uma guarda inteira na porta dos nossos lábios, e que nós possamos, Senhor, estar sempre pronto para ouvir, e ser tardio para falar e tardio para se irar. Nos dá essa graça em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.